Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala, pastor Miqueias Figueiredo. Como havia prometido, estou compartilhando com vocês este estudo que Deus tocou no meu coração para ministrar ao povo de Deus. E a mensagem que Deus traz ao meu coração neste dia é com o seguinte tema: vasos de barro nas mãos do olheiro, baseado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, que eu quero compartilhar com vocês nesse estudo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido Deus, somos muito gratos ao Senhor por esta oportunidade de estar meditando na Tua palavra e compartilhando da mesma com tantos quanto nos ouvem neste momento. Pedimos que Teu Espírito Santo venha abrir o entendimento de todos para a boa compreensão e aprendizado da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em obediência à voz de Deus, o profeta desceu à casa do olheiro e lá observou um vaso de barro que estava sendo feito pelo olheiro. Porém, o mesmo se quebrou em suas mãos e ele logo começou a refazer o vaso mais diferente do que o primeiro, conforme versículo 4. Nesta palavra, Jeremias retrata Deus que usa coisas do cotidiano para revelar verdades para a correção do seu povo. Também essas verdades não se estendem somente ao povo de Israel, mas todos os homens, principalmente para nós, igreja, povo de Deus, no século 21. Há dois grandes textos na Bíblia que fazem menção detalhadamente sobre este assunto, que é Isaías capítulo 29, versículo 30, e Jeremias no capítulo 18, versículo 19. Há também outros versículos que fazem referência ao assunto, como Isaías no capítulo 64, versículo 8, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 20 e versículo 21, também aborda este tema sobre o barro e o olheiro. Mas, no texto de Isaías, a ênfase é o barro. E já em Jeremias, a ênfase é o olheiro. Isaías destaca lá no capítulo 29 e 30 do seu livro, a palavra de Deus em relação ao barro. Já Jeremias, ele destaca aqui no capítulo 18 as ações de Deus. Então, é isso que queremos compartilhar com vocês neste estudo. A palavra do olheiro. O capítulo 29 e 30 de Isaías mostram que muitas vezes, quando o profeta advertiu o povo não dava ouvidos às palavras do profeta. Como hoje, quantos apregoeiros da verdade, muitas vezes nós falamos de Deus com a pessoa, nós falamos da ética divina de Deus para as pessoas, mas as pessoas não estão se importando muito com Deus. As pessoas estão abandonando Deus. Há uma crescente do ateísmo no mundo. As pessoas estão deixando de acreditar em Deus. O vaso está se rebelando contra o olheiro. Mas
o que o Senhor estava dizendo aqui, e até mesmo os que se dizem religiosos, que se dizem crentes, que se dizem que têm fé, na realidade, honra ao Senhor apenas de lábios. E é isso que o Senhor estava dizendo lá em Isaías capítulo 29, no versículo 13. Esse povo me honra somente de lábios, mas não de coração. Seu coração está longe de mim, pois eles não querem se submeter à minha vontade, diz o Senhor, né? E no versículo 16 de Isaías 29, diz como se o oleiro fosse igual ao barro, ou o barro fosse igual a um oleiro. A arrogância do povo, que o profeta estava destacando ali, era tamanha, que eles se esqueceram que era um vaso nas mãos do oleiro. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo advertiu aos romanos, como nós mencionamos aqui, lá no capítulo 9, no versículo 21, ele dizendo, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Então, como o profeta Isaías estava falando lá no capítulo 30, versículo 9, não quero ouvir a lei do Senhor. Quantas vezes a humanidade sofre, a humanidade padece, a humanidade ela geme porque tem abandonado o seu Criador. O seu Criador que tão bondosamente sempre estendeu o seu cetro de graça, de bondade e misericórdia para o seu povo, para o homem. Deus sempre amou o homem, Deus sempre quis o bem do homem, mas o homem sempre quis se rebelar contra o seu Criador. Não querem ouvir a voz do Senhor. O povo não queria também ouvir a voz do profeta. E lá no versículo 12 do capítulo 30 de Isaías, visto que rejeitais esta palavra, né? Diante dessa calamitosa situação, o Senhor lançaria um juízo sobre eles e os quebraria como se quebra o vaso do oleiro. E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de tanta impiedade que existe neste mundo, tantas injustiças, injustiça social, tanta corrupção, tanta soberba, tanto orgulho. As pessoas não se respeitam, a vida humana passou a não valer coisa alguma, não se respeita mais as famílias. Os governantes, em vez de pensarem no bem da população, só pensam em se completar com ações espúrias, falcatruas, corrupções. Por outro lado, a população se demonstra completamente insensível às leis divinas. E isso tem trazido maldição para a humanidade. Existe um mundo espiritual que muitos não creem, que muitos não acreditam, mas existe duas forças no mundo que elas lutam. E essas forças, elas têm influência sobre a humanidade. A Bíblia fala de potestade, príncipe, domínios, tanto do lado bom como do lado mal. Quando o homem ele busca Deus, quando o homem ele é sensível a Deus, quando o homem ele tem humildade para reconhecer a soberania e o poder, a misericórdia de Deus, ele dá legitimidade, ele dá oportunidade para que os anjos do Senhor atuem, acampem em redor daqueles que o temem e lhe protejam, lhe guardem. Mas, quando nós viramos as costas para Deus, nós acabamos abrindo uma porta e dando legitimidade para aquelas forças do mal, para aquelas forças que quer
realmente a nossa destruição, atuar de uma forma livre e desimpedida, porque nós mesmos abrimos as portas do mal quando nos afastamos de Deus. E é isso que o povo de Israel estava fazendo naquela ocasião. E Deus dizendo: se vocês não se corrigirem, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem atrás das más ações que vocês estão praticando, virá juízo sobre vocês, virá maldição sobre a vida de vocês, porque vocês não podem se esquecer que vocês são vasos e eu sou o oleiro. O profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, disse: o meu povo foi destruído porque rejeitou o conhecimento. E hoje, estamos vendo com essa pandemia do novo coronavírus, quantos cultos online, quantas lives sobre a palavra de Deus que está sendo disseminada, que está sendo publicada nas redes sociais, as pessoas tendo acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus diz lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E o que o povo evangélico está fazendo hoje, o que os pastores estão fazendo hoje, o que nós estamos fazendo hoje, é alertando o povo para se voltarem a Deus, para se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas maldades e se voltar a Deus de uma forma sincera, de uma forma humilde, para que Deus possa cessar a praga que está cometendo a humanidade. Enganam-se aqueles que pensam que são iguais ao Senhor. Quantos dizem: se eu não trabalhar, eu não vou ter o meu sustento. Tudo que eu tenho foi com a força do meu braço, da minha inteligência, das minhas mãos. Nos esquecemos que a nossa saúde, a nossa vida, a nossa existência, a nossa permanência aqui depende do Senhor. Por mais que tomemos todas as precauções, todos os cuidados necessários que estão sendo recomendados, os cuidados necessários recomendados pelas nossas autoridades de saúde, se Deus não tiver misericórdia de nós, meus irmãos, há momentos que as coisas fogem do nosso controle. Imagine um vírus tão pequeno, perceptível aos olhos humanos, e está causando tanto medo na humanidade. Quantas pessoas têm perdido as suas vidas? E isso demonstra a fragilidade humana. Isso mostra como realmente somos apenas barro. Barro para ser trabalhado nas mãos do olheiro. O que é o barro, irmãos? Quanto custa um caminhão de barro? O barro, ele passa a ter valor quando ele é trabalhado pelo oleiro. Há tantos vasos lindos, há tantos vasos com excelentes utilidades. E o oleiro é aquele homem capaz de trabalhar o barro e fazê-lo um grandioso vaso e um vaso valioso. Portanto, o barro, antes de passar pela mão do oleiro, muitas vezes ele é pisado, é desprezado, não tem valor algum. Mas quando o vaso passa pelas mãos do oleiro, ele começa a ter valor. Como alguém pode ousar desafiar a Deus com seus determinismos? Obedeceria Deus às palavras dos homens? Pode um homem servir a Deus da forma que bem entende? Porventura tem a criatura direito de questionar os desígnios do eterno Criador? Pode a criatura justificar-se do que ele, a ponto de insultá-lo?
Pode o mortal impedir o agir do Deus imortal? Ou poderá o mortal ensinar a Deus os caminhos retos e planos? A única resposta que o homem pode dizer, que te responderia eu, pondo a minha mão na minha boca, como disse Jó, lá no capítulo 40, no versículo 4. O trabalho do oleiro, Jeremias, ele muda a ênfase, já aborda o assunto do vaso oleiro, diferentemente de Isaías. Aqui não é a palavra, mas as ações de Deus como oleiro é que são destacadas pelo profeta Isaías. Primeiro, Isaías vê o oleiro trabalhando, fazendo um vaso sobre rodas. De repente, o vaso quebrou nas mãos do oleiro, demonstrando assim sua fragilidade. Porém, o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, conforme o versículo 4. Vejamos como se dá o processo para a fabricação de um vaso. E aqui eu estou falando não um vaso de cera, não um vaso de ouro, não um vaso de prata, mas um vaso de barro. O barro, ou argila, grupos de minerais e rochas, essencialmente composto de minérios de argila, substância empregada na fabricação de obras de alvenaria. O pó se obtém misturando argila com água. O barro, ele era misturado com água. Então, era aplicado calor para extrair parte da água, até que a massa adquirisse sua consistência plástica duradoura. Com isso, as impurezas eram eliminadas. Jó, no capítulo 33, no versículo 6, ele disse: eu sou formado de barro. Lá no livro dos Salmos, no número 103, no verso 14, o salmista diz: pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Na remota antiguidade, todo o processo era feito manualmente. Esse processo não permitia que os vasos obtivessem simetria perfeita e nem detalhes claros, como pode ser feitos num processo industrial. Com o surgimento da roda, o trabalho do oleiro foi realizado com mais precisão e com mais qualidade. Bom, vamos falar da roda. Nós falamos do barro, agora nós vamos falar da roda. A roda que era utilizada pelo oleiro. O objetivo usado para confeccionar o vaso tratava-se de um instrumento feito de madeira ou de pedra, que consistia em 2 discos, um inferior girado pelo pé do oleiro e o superior ligado ao inferior pelo mesmo eixo. O barro disposto no disco superior podia ser transformado em bacias, tigelas, potes, vasos redondos, à medida que ele girava o disco. E com isso aprendemos: Deus, o nosso oleiro, tem em suas mãos o barro. E quem é o barro? Sou eu. É você. Nós somos o barro. O barro é o homem. Ele quer transformá-lo, ou seja, ele quer nos transformar, fazer
desse barro uma obra-prima, mas o barro precisa passar por um processo. Primeiro, que processo o barro precisa ser passado? Ele precisa ser amassado, misturado com água e colocado no calor para retirar as impurezas. O barro também, ele precisa ser girado pela roda. Nesse momento, ele usa tanto as coisas boas, que é o disco superior, como também as coisas ruins, que é o disco inferior. Pois tudo está sob o controle de Deus. Tudo está ligado a um eixo. O disco superior, o eixo e o disco inferior. E começamos a ganhar forma de uma obra de arte, quando o olheiro põe a mão no barro. Na medida em que o disco ia girando, o barro transforma-se em bacias, tigelas, potes, vasos, conforme o olheiro desejasse. Ou seja, a roda da vida, e estamos ligados a um eixo dos momentos bons e dos momentos ruins. Mas o importante é que o barro esteja em cima do disco e sendo trabalhado pelas mãos do olheiro. Deus, ele usa tantas coisas boas, como também usa as coisas ruins para trabalhar o barro, para tornar este barro um tecido útil e importante que possa ser usado para o bem comum. Muitas vezes, esse processo que Deus utiliza para fazer o vaso é um processo doloroso, não é um processo muito fácil. Não, o processo, ele é doloroso, porque a forma do barro, a forma com que o olheiro encontrou o barro não está acostumado. E o olheiro começa a utilizar ferramentas e recursos para ajudar este barro a chegar naquela posição que é necessária. Primeiro, o amor, conforme João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Também o salmista diz, lá no capítulo 25 do versículo, no número 25, verso 6, do livro dos Salmos, sobre a sua misericórdia. No Salmo 116, no versículo 5, o salmista fala da compaixão de Deus. Deus é longânimo, Deus é compassivo. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. O óleo, para não danificar a sua obra, também é utilizado na feitura do barro, do vaso. O óleo aqui simboliza o Espírito Santo, conforme João, no capítulo 14, versículo 6. Da mesma forma, Deus, que é o olheiro, começa a operar a roda, que são o nosso viver diário, as nossas provações, as nossas tribulações, as nossas lutas, mas também as nossas alegrias, que é o disco superior, as bênçãos, as vitórias, mas também as nossas derrotas. Tudo isso serve para nos moldar e nos fazer reconhecer a soberania de Deus, sejam as coisas grandes ou as pequenas, as boas ou as más, as sábias ou as loucas, conforme 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 e versículo 29.
Meus queridos irmãos, se depois desse processo terminado, o oleiro não tiver contente com o resultado, o que ele faz? Ele é capaz de fazer um vaso novo. Diferentemente do capítulo 19 de Jeremias, o capítulo 18, ele apresenta um vaso em que ainda não tinha chegado no estágio final. Porque uma vez o vaso pronto, uma vez o vaso já no seu estado final, se ele cair, se ele se quebrar, não há como refazê-lo. É juntar os cacos e jogar fora. E era isso que estava acontecendo no capítulo 19 de Jeremias. Quando Jeremias, usado por Deus, quebra uma botija, quebra um vaso, e ali todos viram que não era mais possível refazer aquele vaso. Por quê? Porque o vaso ele já tinha chegado num estágio final que já não dava mais para ser reconstruído. Mas no capítulo 18 de Jeremias, encontramos aqui um vaso que ainda não tinha chegado no seu estado final. O vaso ainda estava suscetível a ser refeito, porque o barro ainda estava mole. O barro ainda podia ser trabalhado pelo olheiro. Será que eu, você, nós ainda estamos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, de tal forma que ainda ele pode nos trabalhar? Ele pode nos aperfeiçoar? Quando damos ouvido à voz de Deus, quando nós nos chegamos a Deus, quando nos humilhamos diante da onipotente mão de Deus, estamos dando ocasião para que Ele nos faça melhores do que somos. Porque uma vez Ele nos moldando, se ainda estamos numa situação que ainda podemos ser trabalhados por Ele, se Ele não gostar do que está sendo apresentado, Ele começa a fazer tudo de novo. Pega esse barro, amassa o barro, coloca novamente na roda, para que a segunda obra saia melhor do que a primeira. Depois disso tudo, o vaso vai ao forno, o vaso vai ao fogo, para que ali no forno saia toda umidade, para que assim, depois do processo de secagem, ele esteja pronto para ser usado. Qual é o desejo do oleiro? Jeremias, no capítulo 18, versículo 6, o Senhor, usando a boca do profeta, diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? O oleiro não precisa pedir a opinião do barro, ele faz o que ele quer. Nos versículos seguintes, o Senhor diz que também esta palavra se aplica a outras nações, não somente a Israel. Além disso, Israel havia se esquecido da soberana majestade de Deus, e ele foi atrás de outros deuses. O Senhor, ao quebrá-lo, como oleiro, ele estaria quebrando um vaso defeituoso para fazer um vaso perfeito. Isaías destaca a palavra de Deus: o barro nunca saberá mais do que o oleiro. Jeremias destaca as ações de Deus: o oleiro nunca faz o que o barro quer, mas o que ele quer. E hoje estamos vivendo, muitas vezes, um evangelho de determinismo. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: determine, dê a ordem, Deus,
Deus está mandando dizer, Deus está mandando falar, Deus está dizendo, sendo que Deus não falou nada, Deus não mandou dizer nada. Deus, Ele está querendo trabalhar o barro, Deus está querendo fazer um vaso com este barro. Muitas vezes o barro não está reconhecendo o poder que tem o olheiro sobre ele. Isaías, no capítulo 64, versículo 8, Isaías diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso olheiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Que coisa linda! No capítulo 64, versículo 9 de Isaías, ele dizendo: não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Concluindo esta mensagem, eu quero dizer para você que nos acompanha: Deus é o oleiro, nós o barro. Ele sempre está disposto a fazer um novo vaso. Porém, nós devemos aceitar o que Ele está fazendo na nossa vida. Nem sempre estamos gostando do que Deus está fazendo na nossa vida. Nem sempre estamos gostando do que Deus está permitindo que aconteça na nossa vida. Por quê? Porque o processo que o oleiro utiliza para fazer o barro, o vaso, quando ele usa o barro em cima do disco, ele usa o disco superior, mas também usa o disco inferior. E nem sempre estamos gostando da forma que o oleiro está trabalhando o barro, mesmo sabendo que muitas vezes não compreendemos o que Deus está fazendo, não entendendo o que Ele está fazendo, mas precisamos confiar e reconhecer que Ele é o olheiro. Muitas vezes a enfermidade, a escassez, as dificuldades, as perseguições, as vicissitudes da vida nos moldam, estão nos moldando, nos levando a uma reflexão para sermos pessoas melhores, pessoas mais sensíveis à voz do olheiro. Pensa nisso, reflita. Quantas vezes nós temos a tendência de questionar o olheiro? Quando chegamos na perda do ente querido, no momento de perda, de dor, quantas vezes nós levantamos nossos olhos ao céu e dizemos: por que, Deus? Por quê? Por que isto tem acontecido comigo? Por que tu deixaste isso acontecer comigo? Quantas vezes o barro questiona o olheiro, e o olheiro, olhando para o barro, ele está dizendo: meu filho, eu estou trabalhando o barro, você está num processo, você está sendo trabalhado, o Senhor está te moldando, o Senhor está trabalhando na tua vida, para te fazer um vaso melhor do que você era. Pensa nisso, reflita, não questione os desígnios e a vontade do olheiro, porque nós somos vasos. E agradeça ao olheiro, agradeça a ocasião, o momento
que você ainda pode ser trabalhado. Triste é quando um vaso se quebra e não pode mais ser refeito. Por quê? Porque já saiu das mãos do oleiro, já passou pelo forno. Mas se você ainda está nas mãos do oleiro, creia que Deus está no controle de tudo. Não saia nunca das mãos do oleiro. Porque se o oleiro não gostar do que está vendo, ele faz um vaso melhor. Nesse momento, pergunte a Deus: Senhor, que tipo de vaso eu tenho sido? Qual tem sido a minha utilidade para a tua obra, para o bem do meu próximo? O que eu estou fazendo aqui, neste planeta? Qual é a minha utilidade? Mas Deus pode mudar o curso da sua vida. Deus pode fazer você um vaso novo. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero que você peça a Deus, como diz aquele hino: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida e me faça um vaso novo. Querido Deus, bondoso Pai, somos mais uma vez agradecidos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, meditando na Tua Palavra. Senhor, nós muitas vezes passamos por muitas dificuldades da vida e não entendemos por que estamos passando, mas que Tu nos faz entender que estamos num processo de aperfeiçoamento, num processo, Senhor, para sermos melhores, que possamos, ó Deus, continuar sendo trabalhados pelo Senhor, pois Tu és o oleiro e nós somos o vaso. Ó Senhor, nós somos vasos de barro nas Tuas mãos, porque Tu és o nosso Pai e Tu és o nosso oleiro. Nos faz vasos úteis, vasos para a honra, vasos de bênção, Senhor, porque é isso que queremos, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Se você gostou desta mensagem, eu peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube, deixe lá o seu like, ative o sininho para que você possa receber a notificação dos novos vídeos e continue orando por nós, pelo nosso ministério. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.